Oi, novamente aqui o professor Diniz e essa aula vai ser uma temática que, apesar de fugir um pouquinho da análise de obras literárias, da literatura, ela vai se remeter a uma questão que aflige, que preocupa a maioria dos estudantes, a maioria das pessoas que se predispõem a fazer um concurso, a prestar um Enem, uma boa faculdade ou simplesmente se preocupam em fazer um bom texto. A nossa primeira aula de técnica de redação, ela vai objetivar, dar algumas dicas para retirar alguns vícios quando a gente escreve, mas também, principalmente, ela vai nos mostrar que talvez a melhor técnica de escrever bem é ler. Eu sempre falo nas minhas aulas que nós vamos melhorar a nossa escrita conforme a gente ler mais, porque isso vai nos dar repertório. Lógico que ler é importante e escrever também, tá? Espero que vocês compreendam aí, que vocês entendam a nossa ideia e que ao final dessa aula a gente vai fazer com vocês um rap da boa redação, retomando os conteúdos abordados, mas é a primeira aula de uma série que a gente vai tentar condicionar você a ser um bom escritor, sempre ressaltando que o bom escritor começa pelo bom leitor. De cara, inicialmente, eu já destaco para você nada que seja novo, mas que parece que na hora que a gente vai escrever a gente esquece. Todo bom texto ele tem que atender esses princípios aí de clareza, de precisão e objetividade. Se você faz um texto claro, ou seja, sem grandes vícios, que a pessoa leia, consiga entender a ideia principal, que você não fique dando voltas, afinal de contas é uma redação, e que você seja, ao mesmo tempo que use metáforas, seja objetivo, o seu texto, a sua redação atinge o grau que nós chamamos de textualidade. O que é uma textualidade? É uma redação bem escrita, que a gente consegue identificar do ponto de vista quando é uma redação argumentativa e dissertativa, a apresentação da ideia, o desenvolvimento dessa ideia e a conclusão. A conclusão relacionando com o desenvolvimento e, sobretudo, voltando lá na introdução. Então essa é minimamente uma redação que a gente chama, do ponto de vista técnico, perfeita. Linguagem numa redação. Às vezes a pessoa escreve uma redação como se estivesse escrevendo uma carta para a namorada ou deixando um bilhete na geladeira, e faz de qualquer jeito, e é um grande erro. A redação, ela requer alguma linguagem formal, ela precisa de uma linguagem padrão, sobretudo quando a gente pensa que essa redação que nós estamos falando aqui é aquela que vai ser escrita lá para o Enem, para o concurso público, para o vestibular. Então essa redação ela tem que ser um texto bem escrito, não precisa ser erudito, não confundo. Quando eu estou falando em linguagem, quando eu estou falando num texto culto, eu não estou dizendo erudito, estou dizendo sem vícios de linguagem, sem erros, e que você atenda o bom português, que a pessoa perceba que você domina a nossa gramática, que você domina a nossa língua. E aí essa sua redação, ela vai mostrar que você tem repertório do conteúdo e domina a técnica, que são duas coisas difíceis na nossa sociedade atual. Eu falo para meus alunos, a gente está regredindo com o tempo. O celular, ao mesmo tempo que ele nos dá uma série de possibilidades, que ele encurta as distâncias, que ele nos permite agilizar mais as nossas comunicações, ele também traz para a gente no dia a dia vícios tremendamente complicados quando a gente vai fazer uma boa redação. As abreviaturas, que são quase aberrações, os textos escritos de qualquer forma, um português muito coloquial. Não que isso não atenda a linguagem do celular, atende, isso é comunicação, mas não pode ser usado na hora que for fazer a redação. Esse é o grande dilema do aluno e o grande desafio. Conseguir perceber que o espaço que ele está escrevendo na redação é um espaço formal e que mesmo ele tendo esse repertório coloquial, na sua redação ela não vai poder ter tantos vícios assim, senão ela corre o risco de se perder, de se tornar uma redação vazia. Linguagem também, ela combina com verbos. Os verbos, eles têm uma função na redação, não basta jogar um monte de verbo aleatoriamente. Você tem que saber qual o melhor verbo para você iniciar uma frase, para você iniciar um parágrafo, qual o verbo que associado a um elemento conectivo vai dar sentido à sua redação. Tentar evitar uma repetição constante de sempre começar um parágrafo ou terminar ele com o mesmo verbo. E eu já vou falar um negócio para vocês, a gente vai retomar isso em outras aulas. Em redação,
repetição é um perigo, porque você passa a ter uma redundância muito grande e o texto seu fica chato, ele fica pesado, ele fica maçante. E o cara que está escrevendo, você que está escrevendo, eu que estou escrevendo um texto lá na minha redação argumentativo dissertativo, se lá no final da redação eu não conseguir atingir o meu leitor, ele foi mal escrito. O nome já diz, argumentativo, dissertativo, você tem que encantar quem está te lendo. E se você usar palavras o tempo todo igual, vai ficar chato. Todos nós já provavelmente conhecemos pessoas que toda hora vai falar então, aí, nem. Retirem isso da sua linguagem de redação. Isso é um vício de linguagem que vai te atrapalhar na sua formulação de ideia, tanto do ponto de vista do pensamento, quanto do ponto de vista de técnica. 7 passos para uma boa redação. Nada que a gente está falando aqui é uma novidade absurda, mas é importante ressaltar, é importante a gente frisar e é importante a gente bater nessa tecla, tá? A redação, ela passa por algumas dicas do bom escrever. Ela tem que atingir simplicidade. O que é uma redação simplicidade? Não confunda simplicidade com simplória. Simplicidade é uma redação que os parágrafos não sejam longos, que a ideia seja transmitida de forma simples, que as frases estejam amarradas e que você não tenha grande repetição de palavras. Ou seja, a sua boa argumentação já começa com a forma simples de escrever. Muita gente acha que escrever de forma simples é fácil, eu acho que é o contrário. Eu penso igual o poeta Manuel de Barros, o simples que é o difícil, o simples que é o que nos torna sábio. Tá? Nós estamos numa geração onde o óbvio precisa ser ensinado. Então, se você não conseguir escrever de forma simples e tentar ser erudito, você vai cair numa escrita piegas, numa escrita vazia, que facilmente quem estiver te corrigindo vai saber que você está no popular só enchendo linguiça. Outra forma que tem que ter a sua redação é clareza, que é quase na linha da simplicidade. A clareza é o subentendido, você não pode deixar nada subentendido. A sua redação não é uma proposta de casamento para ninguém. A sua redação, quem lê tem que saber o que você quer dizer, ela não vai ter continuação. Você não vai poder dizer para o cara que está corrigindo, no próximo Enem você vai saber o final. Não é um capítulo de novela, a sua redação tem que ser forma clara, que o cara que leu o início e leu o final sabe a ideia que você quis passar. Por isso que é chamada de dissertativa e argumentativa. E outra coisa, não começa parágrafo dizendo em minha opinião. A redação é a sua opinião, não é a minha. Não, vamos ser sinceros, argumentativa e dissertativa já pressupõe que é a sua opinião. Tudo que estiver lá, você vai estar usando argumento para me convencer do que aquilo que você pensa, eu devo concordar. Então tem que ser claro. Não deixe nada nas entrelinhas. As entrelinhas você deixa lá no celular, você deixa quando você propor namoro lá para sua paquera. Na redação, sem entrelinhas, seja direto, preciso, senão você pode perder praticamente, às vezes, um ano inteiro de estudos e aí se dá mal no concurso, no Enem que você estiver prestando. Na mesma linha é a tal da objetividade. O que seria objetividade na redação? Não fica enrolando, não fica repetindo ideias. Você não pode começar a fazer igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo. O que eu estou querendo dizer com isso? Dando volta na mesma ideia. Você seja objetivo. E ser objetivo, eu sempre falo para o aluno, faz o óbvio, faz a redação com os 4 parágrafos, como a gente indica na técnica. Faz uma introdução de 3, 4 linhas, desenvolve 2 parágrafos, cada um de 3, 4 linhas e conclui com umas 4, 5 linhas, uma redação de 25 linhas, que é o que você tem que pensar. Se você não for objetivo, você tem dois problemas. Você pode fazer uma redação que você não conclua suas ideias. Portanto, ela se perde. E outro, você pode chegar ao final da redação sem ter terminado e já ter esgotado as 30 linhas. Então, do mesmo jeito, você perderá a nota e perderá raciocínio. Nessa sequência, a redação sua tem que ter uma unidade, que é quase na mesma linha da objetividade. O que seria a unidade? Você vai ter que eliminar aquilo que é desnecessário. Você vai ter que evitar fugir do assunto. Você vai ter que evitar fazer aquilo que o professor falou no início da nossa videoaula, encher linguiça. Não cabe isso na redação. Quem está te lendo, quem está te corrigindo na redação é uma pessoa treinada, é uma pessoa preparada. Então ela vai perceber quando você está jogando ideias ao vento, ao léu. E vai ser muito fácil dela perceber o seu discurso vazio.
Então tenha uma unidade. Praticamente lá na sua apresentação do seu tema, na sua introdução, você já está meio que definindo que caminhos, que percursos a sua redação vai ter. Tá? Então ela vai ter que obedecer exatamente a sequência que nós falamos, mas não custa repetir. Introdução, a argumentação, que seria o segundo e o terceiro parágrafo, e a conclusão de ideias, aquele arremate final, aquele que vai convencer o seu leitor. Palavrinhas que a gente escuta o tempo inteiro e na hora da redação parece que de alguma forma nós esquecemos. A tal da coerência. O que é uma redação que tenha coerência, coesão? É uma redação que ela tenha ligação. Que o primeiro parágrafo vai apresentar as ideias que serão discutidas. Que o segundo e o terceiro parágrafos eles estão de alguma forma em diálogo. E que a conclusão daquilo vá levar o seu leitor para aquilo que você acredita, para aquilo que você está defendendo na sua redação. Tá? Então, nesse sentido, a sua redação ela é linear, ela tem uma sequência de ideias, ela tem uma sequência de argumentos e isso é fundamental. Por isso que a gente colocou aqui que ela obedece de alguma forma uma ordem cronológica. Você não pode começar a sua redação na introdução pelo fim e tem alguns alunos que fazem isso. Eu já tive vários alunos da minha vida que ele falou: professor, eu tenho um fim. Mas você tem um fim, mas você não sabe como conduzir o seu leitor ao fim, a sua ideia pode ser ótima, mas na hora que você for colocar no papel, você não vai conseguir nem se convencer, quanto mais o outro. Tá? Então isso é importante. Mas ao mesmo tempo que o professor está falando para você que a sua redação tem que ser objetiva, tem que ter unidade, ela tem que ter uma sequência, isso não quer dizer que ela não possa ter figuras de linguagem. Pelo contrário, você vai se mostrar um bom escritor quando, mesmo com todas essas técnicas de redação, você use as figuras de linguagem para enriquecer a sua redação. Alô, para quem não lembra, figuras de linguagem são metáforas, são formas poéticas, são formas sutis de chegar-se a uma conclusão. E elas tornam a sua redação muito mais interessante, muito mais, como é que eu vou dizer para vocês, apaixonante. Isso é importante numa redação argumentativa. Você tem que apaixonar de alguma forma o seu leitor. Penúltima técnica, antepenúltima técnica, ênfase. O que seria a ênfase na redação? É o desfecho, aquela conclusão que o leitor vai falar: puxa, nunca tinha pensado nisso. Você fecha seu texto. E fechar a sua redação de forma precisa vai tornar o seu texto ainda mais rico. Vai trazer o leitor, vai trazer a pessoa que está te corrigindo, ou a pessoa que está te avaliando, ou simplesmente alguém que está lendo o seu texto para o seu lado. Pessoas que escrevem bem, os textos dela têm ênfase. Quando você termina de ler o texto, você fala: que coisa bonita que eu li, eu vou retomar porque eu quero ver onde que ele fez isso. Então a ênfase é isso, é aquilo que ressalta a sua ideia, é aquilo que ressalta o seu ponto de vista, é aquilo que ressalta todos os argumentos que você apresentou na redação. Pensa que seria de um bom livro, de um bom filme, ou de uma boa novela, se ela não tivesse um bom final, uma boa conclusão. Praticamente tudo que veio antes seria perdido. Uma dica fundamental para vocês, meus queridos: não tenham preguiça de ler e reler aquilo que vocês escreveram. Eu falo por mim, sempre que eu releio o que eu escrevi, possivelmente eu vou mudar alguma coisa. Então isso vai tornar a minha experiência de escritor muito mais rica. Isso vai me permitir ver se tem algumas palavras que são repetidas. Isso vai me permitir para ver se o meu texto tem coesão. Isso vai me permitir compreender se está faltando figuras de linguagem. E, pensando nos concursos da vida, isso vai me permitir perceber se tem erros gramaticais, erros ortográficos, erros de acentuação. Uma experiência minha, quando eu estava fazendo um curso, que a gente estava discutindo algumas coisas de Enem, na correção, é o seguinte: quando a pessoa está te corrigindo e você comete um erro de ortografia, de acentuação ou de gramática, uma vez só na sua redação, a pessoa que está te corrigindo, ela pode compreender que tenha sido o nervoso e ela não desconta ponto. Agora, se você comete aquele mesmo erro, pela mesma regra, mais de 2 vezes, você perde ponto, porque ela vai perceber que há um erro seu na sua formação, há um erro seu na sua forma de escrever, e aí você é passivo de perder ponto. Então reler é fundamental, principalmente as regrinhas de acentuação, sem esquecer que nós já estamos em vigor da nova ortografia. Então o seu texto também tem que obedecer essa nova ortografia, tá? Outra coisa importante, quando você relê,
não se faça de preguiçoso. Se for necessário, apague e reescreva. Quantas vezes você achar necessário. A primeira pessoa que tem que se encantar com o seu texto é você. Se você mesmo não tiver encantamento pelo que você escreveu, imagina quem for te corrigir, quem for te avaliar, quem for te ler, quem for tentar entender os seus argumentos. Então corrija quantas vezes for necessário. No concurso, aí você vai ter que ser uma pessoa que vai ter que otimizar seu tempo para ter o tempo mínimo aí de pelo menos 60 minutos para fazer uma boa redação. Para dar tempo de você ter um escrito, um rascunho e depois passar ela limpo, depois de relida. Tá? É uma dica do professor também fundamental. Além disso, eu vou ainda finalizando a nossa aula com mais 10 dicas básicas que todo mundo sabe, mas que parece que na hora H esquece quando vai escrever o seu texto, quando vai fazer a sua boa redação. Primeira dica, planeje bem o texto. Ou seja, cada parágrafo seu tem que ter uma ideia, desenvolvimento dela e uma mini conclusão. Não precisa ser uma conclusão definitiva. A conclusão definitiva pode ser lá no parágrafo final. Mas o seu parágrafo ele também tem que ter uma ordem cronológica, uma elencação de itens. Então isso é fundamental. E para isso só é possível, além da técnica, se você tiver repertório. Se não chega lá um tema que você desconhece e aí a sua redação vai para o vinagre, que você não vai conseguir fazer. Segunda dica. Evite estereótipos, ideias prontas na sua redação. Você não pode afirmar nada na sua redação que não seja já de notório saber. Então, por exemplo, não venha com piadinhas dizendo que, entre aspas, toda loira é burra. Essas coisas não existem em relação a isso. É estereótipo que, além de mostrar um preconceito seu, além de mostrar uma imaturidade sua, descarta qualquer possibilidade dos seus argumentos serem considerados bem feito, bem realizados. Clichês também, frases feitas, como por exemplo, a cada dia que passa, se a cada dia o dia passa. Não precisa falar de sol a sol, é óbvio que é de sol a sol, porque é o ciclo da vida. Na sociedade em que vivemos, a redação é sua, vai ser na sociedade que quem vive, os ETs? Tem que ser na sociedade que vivemos. Então cuidado com isso, que isso empobrece a redação. Nos dias de hoje, o governo deve tomar uma providência. Isso é uma frase pronta, feita, que você não vai ter nem condições de discutir, tá? Primeiro eu dou uma dica, quando você fala o governo numa redação, cuidado, porque normalmente você está fazendo a sua prova, lá, o seu concurso para um tipo de governo. E segundo, não vai dar nem tempo de você discutir na sua redação o que é para você governo. Porque se a gente for pegar a origem da palavra governo lá do grego, o governo é alguém que governa, pode ser até na sua própria casa. Então tomem cuidado com ideias feitas, porque elas podem empobrecer a sua redação ou dar a entender para quem lê que você tem alguns estereótipos e preconceitos que nem sempre são verdades. Outra coisa é redação, não é resposta. Então se é redação tem que ter título. E muitas vezes as pessoas já pedem ponto no Enem ou no concurso porque não põe título. O cara coloca lá, nunca fala assim, mas o título estava lá. Não existe isso, meus queridos, não tem um título. Tem as ideias propostas. Tem algumas dicas do que ele quer que você escreva. O título é seu. O título seu tem que, de alguma forma, dialogar com aquelas ideias propostas, mas ele não é refém disso. Então, se atente e não esqueçam do título. Isso pode te prejudicar de forma assim, significativa na nota final da sua redação. Mais uma coisa, não ultrapasse as linhas solicitadas no concurso que você está fazendo. Se é 25 linhas, o máximo é 25 linhas. E outra coisa, gente, vocês não acreditam que você começa com uma letra grande e vai diminuir no final, que o cara que está corrigindo vai perceber que você fez isso de propósito porque você já não tinha concluído sua ideia. Fazer isso é mostrar que você se perdeu. Então a sua forma de escrever, a sua grafia, que também é uma dica, quem não tem uma letra muito clara, muito precisa, tem que treinar isso, porque o cara no concurso ele não vai ter paciência de ficar desvendando o que você escreveu, ela obedece um padrão. Então você começou com um estilo de letra, vai até o final. Tá? Ah, professor, posso escrever de letra de forno? Não pode. Nada impede que você escreva de letra de forno. Desde que a sua letra seja aquilo que a gente chama, entre aspas, inteligível, que aquele que vai te corrigir consiga compreender. Nunca diminuindo nem aumentando demais para atingir o número de linhas dados. Tá? Não faça isso que é um tiro no pé. Quinta dica. Faça de novo da letra, faça uma letra que a pessoa consiga entender. Não começa com letra de forma, depois vai para letra de mão, depois vai para garrancho. A sua letra tem que ser padrão, tá? Quando você passar livro na sua redação, evite rasuras. Só em último caso,
Caso você já tenha feito a redação e aconteça uma rasura ou outra, não vai ficar riscando, não vai ficar apagando, põe ela entre parênteses, porque a pessoa que vai ler vai perceber que você mesmo se deu conta do erro. Que isso não seja o tempo todo, mas é possível e é aceitável, desde que esteja entre parênteses sinalizado, a pessoa quando lê vai perceber que houve um erro e todo ser humano é passivo de erros. Então evite gíria, a redação tem que obedecer uma linguagem formal, afinal de contas você não está conversando com seus colegas, não está lá no boteco. Mais uma coisa, fique atento à pontuação, a pontuação ela tem que ser usada ao seu favor na redação. Ponto final é porque você acabou com uma ideia. Se a ideia já foi totalmente esgotada, muda de linha. Senão você pode continuar na mesma linha. Se você ainda não acabou, é só uma breve interrupção, usa vírgula. Se for uma média interrupção, usa o ponto e vírgula. Tá? Então, mas para isso é necessário que você conheça a função da pontuação. Tá? Isso o professor chama muita atenção, porque às vezes o aluno perde ponto, porque ele interrompe a ideia sem nem ele mesmo ter concluído. Põe um ponto final e muda de linha. Próxima dica. Não use interrogações. Ah, professor, por que eu não vou usar? No último caso, é melhor não usar. Se você vai usar interrogação, duas coisas. Uma, você pode usar uma interrogação e não conseguir responder, porque a sua redação é curta. Ou o pior que acontece, você usa uma interrogação para coisas óbvias. Aquela resposta que todo mundo sabe. Então é desnecessário. Já vai lá e já responda, já desenvolva. Não vai usar uma coisa, um ponto de interrogação que é inútil, que vai te trazer dúvidas e que vai te tomar mais linhas, ou um ponto de interrogação que ele é tão crucial que você não vai conseguir desenvolver na sua redação. Ela vai perder na tal da clareza, na tal da objetividade, na coesão. E a última dica é não converse com o seu corretor. O que quer dizer essa dica? O vestibular não é uma carta que você está mandando para sua mãe, para os seus amigos. O corretor, você e ele têm uma relação interpessoal, ele vai ler a sua redação, ele nem te conhece. Não adianta mandar uma dica para ele, um recado, por favor, considere a minha redação, entenda meu ponto de vista. Ele nem vai perder tempo lendo com isso. A gente não pode esquecer que ele está corrigindo de forma, vamos dizer assim, o mais justo possível de todo mundo. Então ele não é seu parceiro, tá? Pelo amor de Deus. O corretor, ele é alguém que está para te avaliar. E se você fizer isso, você vai ser julgado e vai perder ponto por isso. Espero que nessa primeira aula nossa aí de técnica de redação, vocês tenham percebido que ao mesmo tempo que fazer redação é difícil, ela pode se tornar mais fácil quando a gente fica um pouco mais atento. Para concluir a nossa técnica de redação cantada, nós vamos apresentar para vocês o rap da boa redação, na sequência. Espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Um abraço do professor Diniz.